Eu sou Miguel. O primeiro som que ouvi não foi de trombetas, nem de cânticos de anjos. Foi a própria voz dele. Uma voz que não apenas soava, mas moldava. Cada palavra que saía da boca do Altíssimo trazia a existência. E naquele instante, eu não apenas ouvi, eu fui criado. Miguel, disse o Senhor. Meu nome foi o primeiro presente que recebi. Quando ele o pronunciou, um fogo de vida percorreu minha essência. Não era apenas um nome, era um chamado, era um destino. Abri meus olhos pela primeira vez e contemplei a eternidade diante de mim. O trono reluzia em glória, cercado de luzes que não podem ser descritas em línguas humanas. Raios de santidade cruzavam os céus como rios de fogo vivo, e ao redor, miríades de anjos já cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eu não cantei. Eu permaneci em silêncio, porque algo dentro de mim me dizia que minha existência não seria como a dos outros. Deus olhou para mim. Seus olhos não são como olhos humanos. Eles não apenas enxergam, eles revelam. E ali, diante dele, eu senti que fui criado para a guerra. Tu serás meu guerreiro, disse o Senhor com voz firme. Quando o orgulho surgir entre os céus, tu o esmagarás. Quando a rebelião se levantar, tu a derrubarás. Te darei autoridade, te darei espada, te darei comando sobre exércitos que ainda nem foram chamados para batalhas. Naquele momento, uma chama se acendeu em minhas mãos. Era a espada que ninguém mais poderia segurar. Ela não era feita de metal, era feita de justiça. E ela pulsava como se fosse viva. Outros anjos me olhavam, alguns com respeito, outros com algo que mais tarde eu aprenderia a reconhecer como inveja. Lúcifer, o mais belo entre todos, se aproximou de mim. Seu rosto brilhava como a aurora, suas vestes reluziam como estrelas. Ele sorriu e disse: Então, tu és o escolhido para ser o braço de guerra? Que honra! Mas em sua voz havia algo que eu não compreendia na época. Algo frio, oculto, como o veneno de uma serpente escondido sob um sorriso. E Deus, que tudo conhece, apenas declarou: Miguel, lembra-te, tua força não vem de ti. Tua espada não é tua. És apenas servo, e teu dever é proteger minha vontade. Naquele instante, percebi. Eu havia sido criado para lutar por algo que ainda não existia, uma batalha que ainda não tinha começado, mas que Deus, em sua eternidade, já sabia que viria. Eu, Miguel, via cada detalhe da criação com olhos de guerreiro. Outros anjos se alegravam em cantar, dançar em volta do trono, refletindo a beleza dele. Mas eu não. Minha essência queimava diferente. Não fui feito apenas para adorar, fui feito para vigiar. Enquanto os outros contemplavam, eu observava. Eu via os céus perfeitos, mas também via algo além. Um presságio, um sussurro escondido, algo que não deveria existir no paraíso. Lúcifer era o mais resplandecente. Chamavam-no de Estrela da Manhã. Ele caminhava entre nós com uma confiança quase divina. E, quando falava, todos ouviam. Sua voz era doce, suave, irresistível. Mas dentro de mim, sempre havia um peso, como se aquela melodia escondesse um som dissonante. Certa vez, ele se aproximou de mim novamente. Miguel, disse ele, com aquele sorriso que não transmitia calor. Tu tens espada, eu tenho luz. Que poder seria se uníssemos o brilho da manhã com a força da guerra? Não achas? Olhei para ele em silêncio e apenas respondi: Minha espada pertence ao Senhor, não a mim. Por um instante, o sorriso dele vacilou. Vi em seus olhos algo que não tinha visto antes. Não era apenas vaidade, era sede, uma fome por glória que não lhe pertencia.
Depois disso, comecei a notar mudanças sutis. Pequenos olhares trocados entre anjos que o seguiam, frases enfeitadas que pareciam louvor, mas escondiam exaltação própria. Se somos perfeitos, por que servimos, em vez de governar? E essas sementes vinham sempre do mesmo lugar, a boca de Lúcifer. Foi então que compreendi a razão da minha existência. Deus me criou não apenas como guerreiro, mas como guardião contra o impossível, a rebelião no próprio céu. Uma noite eterna, se posso chamá-la assim, pois não havia tempo como o conhecem os homens, fui chamado diante do trono. A glória dele era insuportável. Mesmo criado para suportar sua presença, meus joelhos quase cederam. E ele falou: Miguel, filho da guerra, chegou o tempo. A escuridão nasceu no coração de quem eu mesmo fiz. Não é surpresa para mim, mas é prova para todos. Lúcifer se exaltará, e quando isso acontecer, tu te levantarás. Meu ser tremeu. A ideia de um anjo se levantar contra o próprio Criador parecia impossível. Mas Deus já havia visto o fim desde o começo. E eu seria a lâmina que executaria seu juízo. Tu comandarás os exércitos que permanecerem fiéis. Não temas o número dos que cairão. Não temas a beleza do que se corromperá, pois minha força será tua força. Minha vitória será tua vitória. A chama da espada brilhou em minhas mãos, mais forte que nunca. E eu respondi: Senhor, se for para a guerra, irei. Se for para o fogo, entrarei. Se for para perder tudo, ainda assim lutarei por ti. Então, uma voz diferente ecoou pelos céus. Não era a de Deus, era a de Lúcifer. Um cântico que parecia louvor, mas na verdade era um desafio. Acaso não somos todos luz? Acaso não fomos criados perfeitos? Então por que um só trono? Por que uma só voz? Eu serei semelhante ao Altíssimo. As palavras atravessaram os céus como trovão, e eu vi, 1/3 dos anjos o seguiu. As asas que antes refletiam pureza, agora estavam manchadas de orgulho. O cântico deles não era mais santo, era grito de rebelião. Eu me coloquei de pé, a espada ardeu em minha mão, e minha voz ecoou como trovão. Quem é como Deus? Quem ousa compará-lo? Quem ousa desafiar aquele que é eterno? Foi ali que compreendi o peso do meu próprio nome. Miguel significa exatamente isso. Quem é como Deus? Meu nome era minha missão. Minha pergunta era minha guerra. Lúcifer olhou para mim, olhos flamejantes de orgulho. Então é contigo que lutareis, Miguel, o servo fiel, o cão de guerra do Altíssimo. Eu o encarei sem medo. Não comigo lutarás, mas contra o Senhor que me deu espada, e contra ele não prevalecerás. Então, a guerra começou. As melodias se transformaram em rugidos, as harpas em armas, e os céus, que antes eram apenas paz, se tornaram um campo de batalha. Eu liderava os exércitos fiéis, anjos de fogo, mensageiros da luz verdadeira, todos armados pela vontade de Deus. Nossas asas cortavam o firmamento, nossos gritos sacudiam as fundações da eternidade. E frente a frente, Miguel e Lúcifer, luz contra a espada, orgulho contra a fidelidade. O destino do céu se decidiu naquele choque. O rugido da guerra ainda ecoa em meus ouvidos, mesmo agora, quando conto esta história. Cada golpe de espada, cada choque de asas, cada luz cortando a escuridão, estava gravado na eternidade antes mesmo de acontecer. Lúcifer e eu nos enfrentamos. Seu brilho era tentador,
sua voz sedutora, seu poder imenso. Mas minha espada, dada pelo próprio Senhor, queimava com justiça. E com cada movimento eu lembrava, não era a minha força que me guiava, era a força dele. "Por que me opões, Miguel?" gritou Lúcifer, sua voz ecoando como trovão sombrio. "Acaso não somos todos luz? Acaso não fomos feitos perfeitos?" Eu o encarei com olhos que já haviam visto a eternidade. "Tu foste feito para servir, não para governar. Tu foste feito para adorar, não para usurpar. Quem é como Deus?" O mundo tremeu com o choque de nossas asas. Os anjos caídos, guiados por sua vaidade, atacavam com fúria. Mas cada golpe que desferiam encontrava resistência em nossos fiéis. 1/3 deles caiu, suas vozes agora carregadas de arrependimento. Mas o restante permaneceu, lembrando que lealdade é maior que beleza, que honra é mais forte que orgulho. Lúcifer avançou, tentando esmagar minha espada com sua própria luz. A cada golpe, o chão celestial tremeu. As estrelas pareciam chocar-se contra nós. Eu senti a pressão da rebelião, a força de sua raiva e a tentação de sucumbir ao poder. Mas em meu coração, a voz de Deus me sussurrava: "Miguel, lembra-te, tu és meu braço, minha vontade é tua lâmina." Então, algo aconteceu que mudou o curso da batalha. Uma luz explodiu de dentro de mim, não minha, mas dele. O brilho não apenas cegava os caídos, ele os despojava do orgulho. Suas asas, antes tão belas, agora estavam manchadas de sombra. A melodia que antes seduzia, agora era silêncio. Lúcifer recuou, surpreso. "Não, isso não pode ser." Mas eu sabia que era a verdade. Não há criatura que possa vencer o Criador. Com o último movimento, empurrei Lúcifer para fora do céu. Não como vingança, mas como justiça. O orgulho não tem lugar diante do Altíssimo. As portas do paraíso se fecharam atrás dele, e seu exército disperso se curvou diante da inevitabilidade da lei divina. Quando a poeira da batalha baixou, senti algo novo. Silêncio. Silêncio que não é vazio, mas a paz da ordem restaurada. As asas dos fiéis brilharam em harmonia, e o trono resplandeceu mais forte que nunca. Deus olhou para mim e disse: "Miguel, agora compreendes. Tu foste criado para proteger, para comandar, para lutar pelo que é eterno. Não apenas um guerreiro, mas defensor do meu plano." Eu, Miguel, inclinei-me em reverência. "Senhor, se este é meu destino, cumprirei cada ordem, cada comando, cada batalha que se seguir. Enquanto houver orgulho para desafiar o céu, estarei pronto." E assim fui designado, não apenas para aquela guerra, mas para todas as futuras, para proteger o trono da eternidade, para lembrar a todos que a verdadeira grandeza não vem da rebeldia, mas da fidelidade. Minha espada não descansa, minha vigilância não cessa. Eu sou Miguel e fui criado por uma razão que vai além da compreensão humana, para defender o impossível, para lutar pelo eterno, para ser a lâmina do Altíssimo. E agora, você que escuta minha voz, que lê minhas palavras proibidas, entenda. O que aconteceu no céu não é apenas história, é aviso, é verdade. A luta entre a luz e o orgulho nunca termina. E mesmo nas sombras do mundo, mesmo nos corações humanos, ecoa o mesmo princípio. Lealdade e verdade sempre prevalecerão. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com a sua visão sobre as Escrituras.